A pedido do Ivan e da espiritualidade, eu gostaria de fazer, se o Blat me permitir, gostaria de fazer a leitura de um texto prévio para darmos início, então, aos estudos, e logo já passo a palavra para o irmão Blat. Uma tarde de estudos diferente na SEP. As recentes divulgações envolvendo arquivos do Pentágono, depoimentos militares e investigações sobre fenômenos aéreos não identificados reacenderam uma antiga pergunta na humanidade. Estamos realmente sozinhos no universo? Para muitos espíritas, a resposta sempre foi não. Talvez o maior equívoco humano tenha sido imaginar que toda forma de vida inteligente precisaria existir apenas na mesma frequência física da Terra. Grande engano. O universo pode abrigar não apenas civilizações materiais avançadas, mas também consciências que transitam entre dimensões, planos vibracionais e estados sutis da existência. O que hoje alguns governos chamam de fenômenos anômalos, objetos não identificados ou tecnologias desconhecidas, podem representar apenas pequenos reflexos de algo muito maior. O contato gradual da humanidade com realidades paralelas que sempre coexistiram conosco, e isso vai surpreender a humanidade e o espiritismo universalista, com a responsabilidade que lhe é peculiar, que traz informação em primeiríssima mão aos espíritas e espiritualistas. Místicos antigos, profetas, médiums e espiritualistas, ao longo dos séculos, já relatavam encontros com seres de luz, inteligências superiores e entidades oriundas de outros planos. Talvez a diferença do presente seja apenas esta. Agora, a própria ciência começa a olhar para aquilo que antes ridicularizava. Mas existe um detalhe importante. Nem todo contato interdimensional deve ser visto com fascínio ingênuo. Assim como há espíritos elevados, também existem consciências ainda presas ao orgulho, à manipulação e ao domínio. O verdadeiro critério para reconhecer uma inteligência superior nunca será a sua tecnologia, mas a sua vibração moral. Seres realmente evoluídos não escravizam, não impõem medo, não estimulam guerras, não alimentam ego ou adoração. Eles inspiram consciência, fraternidade, despertar espiritual e evolução coletiva. Talvez estejamos entrando em um período histórico em que a humanidade será obrigada a expandir a sua noção de vida, matéria e espírito. E talvez a maior revelação não seja a existência de outros seres, mas a descoberta de que o ser humano também é uma consciência multidimensional, temporariamente vivendo uma experiência terrestre. Vamos, a partir daqui, iniciar o nosso revelador estudo desse sábado, dia 16 de maio de 2026, o qual permitirá uma ampla abertura acerca da realidade atual e do espetacular futuro que se encontra logo à frente. Com vocês, irmão Blat. Boa tarde. Que a paz de Deus, o Criador de todas as coisas, esteja aqui no meio de todos nós. Que assim seja e assim é. O maior sonho de todo espírita de 1857 foi ser reconhecida a ciência espírita como realmente uma ciência pela ciência tradicional. Era o maior sonho. Kardec disse: o espiritismo é uma ciência filosófica que acolhe a todos de forma igualitária. E essa palavra ciência, dentro de um contexto filosófico, incomodava os cientistas que, inclusive, debochavam da utilização desse termo, achando inadequado uma filosofia de cunho espírita, ainda tentando provar algumas coisas que nem conseguiria provar para os seus próprios adeptos, tentar provar para cientistas de que ela também estava, ou deveria estar,
inserida como ciência. Hoje, a gente vê aí notícias, vocês devem estar vendo também, né? Que o governo norte-americano, que é a maior potência do mundo, mesmo que tenha um presidente cacaca, mas é a maior potência do mundo ainda, permitindo que o Pentágono libere documentações sigilosas até então, envolvendo seres interestelares, ou seja, revelando estudos prévios, e também seres multidimensionais, que é a parte que me cabe, que nos cabe dentro da ciência. Podem dizer isso agora, acabou com assim, ciência espírita. Espiritismo está a 2 passos de ser reconhecido como ciência. Para vocês terem uma ideia, o próprio Pentágono, vocês vão ouvir isso ainda ser noticiado por aí, estão ouvindo em primeira mão, primeiríssima. Está chamando pastores, que é a maior cadeia de pastores do planeta, fica nos Estados Unidos. Lá tem mais religião evangélica do que aqui. Surpreendam-nos que sim. Para lhes informar que a vida após. Vocês estão alcançando o que eu estou dizendo? Sim. A ciência está reconhecendo a existência de um mundo sutil pós este mundo material, com base ainda em Newton. Porque o mundo sutil, o universo sutil, ele transcende Newton muito, porque Newton falava na matéria. O quântico é o contrário do que até então estava sendo estudado. Fiz esse preâmbulo e eu quero hoje falar muito, porque isso é histórico. Logo, vai sair por aí tudo. Por aí tudo. E vocês têm que dizer que no dia 16, que ele falou ali, desse mês e desse ano, vocês ouviram isso em primeiríssima mão. Nenhuma casa espírita ainda ouviu isso. Não considerem isso como um privilégio, mas como um compromisso de seriedade sobre o que vocês vão ouvir hoje. E vou desafiar também vocês a buscar as pesquisas que já estão aos poucos sendo, permitido acesso de pessoas leigas, espíritas ou não espíritas. Então, nós vamos nos ater a esses seres multidimensionais. Não confundir seres multidimensionais com seres de outros planetas materiais, que são os orianos, arcturianos, etc., etc., que nos auxiliam nos trabalhos de saúde. Esses seres não habitam lugares materiais estilo Newton, mas muito mais elevados. São seres que habitam camadas. E por incrível que pareça, a ciência só começou a entender Kardec a partir do momento em que começou a pesquisar outra coisa, que era a possibilidade de existirem seres multidimensionais, para que possam entender. Aquela história da cebolinha, lembram? Então, são seres que estão no mesmo contexto, mas numa camada maior, mais acima, mais acima, mais acima.
e que se comunicam entre si. Alcançar o que eu estou dizendo são seres mais evoluídos, não no sentido, como disse ali, tecnológico, que isso não identifica a qualidade de ninguém. O que qualifica é a moral de alguém. É por isso que é perigoso você confiar, né, em espíritos malfajosos, ou espíritos extraterrestre é bom. Não, nem todos são bons. Os crazy não são. Então, depende muito de onde vem. A mesma coisa das camadas aqui que nós estamos falando agora, que é o que nos interessa nessa tarde. É o que nos interessa. Então, muitas materializações que vocês visualizam no céu não advém de outro planeta material, mas da própria, né, frequência vibratória que a Terra, inclusive, está passando agora de provas e expiações para a regeneração e assim sucessivamente. Exemplo, pode ocorrer de que entre uma camada e essa do seu hoje, seu agora, em relação a esta camada, você já está reencarnado lá. É confuso. Prático. É você lá vindo ver você, ou é como se fosse uma viagem no tempo, para poder entender. Quem viu esses filmes de viagem no tempo vai entender melhor. Mais ou menos isso. Claro que aquilo é uma alegoria. É mais ou menos isso. Olha só. Imaginem um momento em que a ciência largar mundialmente uma apostila é um documento científico, comunicando que realmente existem essas camadas e dizendo que realmente há a reencarnação e a vida pós-corpórea. Vocês já imaginaram o tumulto em termos religiosos? Vocês perceberam o tamanho do estrago religioso que isso acarretará? Sendo que o espírita consegue ser religioso sem ter uma religião, entendendo essas coisas. O espírita já vem falando sobre isso. Porque o espírita, desde o princípio, entende o ensinamento de Jesus, que na casa de meu pai há muitas moradas. E podem ter certeza, a primeira coisa que um pastor evangélico, principalmente aqueles que gostam de dinheiro, vai fazer a partir do momento da divulgação concreta e concisa disso. Aonde está isso na Bíblia? Me mostra na Bíblia. Porque o único argumento que eles vão ter é esse. Não estou aqui desfazendo da Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, eu estou lembrando aqui que a Bíblia foi capada, né? Nesses séculos todos. Milênios. Nos interesses da igreja dominante, que era católica. Tem livros que são os apócrifos, que não estão na Bíblia, que foram tirados e estão guardados no Vaticano. Muito importantes, inclusive. Tem, inclusive, um dos capítulos, tem um capítulo de Madalena, onde é que está aí? Na Bíblia, não está. Mas lá está, tá? No arquivo do Vaticano. Então, tentem imaginar o estrago que isso vai dar na vida das pessoas. Na vida mesmo. Porque as pessoas passaram a vida inteira acreditando no que o pastor dizia. A vida inteira acreditando no que o padre dizia. E, de repente, isso cai assim no colo. É por isso que o Pentágono está reunindo, aos poucos, claro, líderes pastorais para lhes levar isso, para que as igrejas, aos poucos, preparem os seus adeptos, os seus fiéis, para a grande revelação que virá. E não vai ser uma revelação apenas do Pentágono, vai ser uma revelação envolvendo toda a inteligência do planeta, independente se é Estados Unidos, Rússia, não interessa, né? Vai ser uma coisa
conjunto, uma coisa de cientistas e que não tem mais como esconder. Então, hoje em dia, muitas das visualizações citadas são visualizações de seres multidimensionais, não de outro planeta, mas que vivem aqui acima das suas cabeças, na mesma vibração, claro, mais sutil, mas estão na mesma vibração. Esse foi o caminho usado pela ciência para investigar. E acabou caindo nas colônias espirituais e acabou caindo na reencarnação, que se tornou inquestionável para eles agora. É uma coisa mais normal que existe, né? São as grandes potências querer analisar o que as pessoas podem ou não podem saber. Mas o problema que aconteceu, o problema não, a grande situação é que a ciência começou a pressionar para a abertura dos arquivos que já estavam em poder do Pentágono, né? Então, na verdade, é a força da ciência em cima do totalitarismo do Pentágono. Essa é a grande verdade. Então, o Pentágono só está liberando documentos, inclusive muitos deles com tarja preta em cima. Porque eles ainda acham que muita coisa o povo não pode saber, senão dá nó na cabeça, e dá mesmo. Né? Porque a pessoa tem uma crença, as crenças religiosas, elas escravizaram muito as pessoas, transformaram as pessoas em escravas delas. Aí é que entra o belíssimo espiritismo universalista, que, sem deixar o cristianismo de lado, carregando o cristianismo junto, consegue fazer com que as pessoas entendam tudo isso que a gente está falando, que entendam a reencarnação, que entendam a vida após a morte, entendam tudo, sem abandonar o cristianismo. É por isso que sempre digo, o espiritismo é muito mais cristão que muitos cristãos por aí se dizem cristãos. Muito, muito, muito mais. E a gente vai preferir usar o termo que a ciência resolveu usar e que o Pentágono está aceitando, que os governos chineses e outros países aí estão aceitando, que são as camadas multidimensionais, que daí se torna uma linguagem única e ao menos aceitável. Porque se vai colocar outra linguagem, que já é mais usual, digamos, aí vão dizer, não, isso daí não é aceitável é a questão das camadas multidimensionais. Então, para evitar a discussão, vamos atrás daquilo que eles já aceitaram. É pouco ainda, mas já é um grandíssimo progresso e muitíssimo esperado no meio espírita. Esses seres multidimensionais, quando eles querem ajudar a humanidade, ajudar uma causa, ajudar algo que consideram importante até para aumentar a sua multidimensionalidade, eles se colocam à disposição de uma camada. Sabe aquela história que você vai pesquisar uma coisa e acaba tropeçando noutra? Eles estavam pesquisando essa questão dos universos multidimensionais, né? O quântico e tal. E quando eles viram, estavam se deparando com espíritos vivendo em um local que eles não entendiam o que era. E eram as colônias espirituais. Aí eles perceberam a imensidão e o quanto é fantástico o mundo invisível ao olho material. Tem espíritos que estão numa outra dimensão e que foram bem más em uma vida lá atrás, 30, 40 vidas anteriores, aí vamos lá tentar resolver aquilo lá, aquela maldade, para chegar lá com aquele peso menos ruim. Aí você deve perguntar assim, tá, mas o que ele já viveu nesse inteirinho todo, né, para resgatar aquilo lá, e foi para lá ainda com coisas para resgatar daquilo, esse pedaço aqui que já viveu, 3, 4, 5, 10 reencarnações, vai alterar alguma coisa? Não. Não, porque vai alterar lá no final. O que alterou aqui, vai consertar, as consequências virão em cima. O que já viveu aqui não tem mais. O próprio Chico Xavier, muito sabiamente, através de Emmanuel, disse, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode, a partir de agora, fazer um novo fim. Né? Nunca isso foi tão certo, tão correto. Emmanuel era um gênio, não, é um gênio.
questão de pedir esse estudo para mim, porque eu sempre fui na vanguarda aqui dentro, você sabe disso. Tem muita coisa que eu falei que aconteceu, muitos dizem, uma vez, 5, 6 anos lá, um lado falou, pequeno, né? Dizer que hoje, dessa vez, que a coisa é bombástica, eu quero ser o primeiro a falar para os espíritas, não só do núcleo central, mas para todos os espíritas que quiserem me ouvir. Então, vai acontecer, isso já está começando a acontecer, porque vocês têm que lembrar o seguinte, eu citei lá no princípio que existem os seres, né, extraterrestres e os seres multidimensionais. Hoje, você anda de avião. Hoje, o homem vai porcamente à Lua, ali, dá, né, e volta. Só que esses seres multidimensionais, que é você lá no futuro, isso daqui para eles é 14 bis. Né? É Santos Dumont ainda. Andar de foguete até a Lua é Santos Dumont para eles ainda. Arcaico. Então, eles possuem, vocês podem estar lá já vivenciando e convivendo com isso que vocês falaram que agora estão publicando, né? Com naves espaciais. As manifestações visuais, vamos colocar assim, esse ano se intensifica o que já foi dito. E o ano que vem, 2027, muitos terão contato aqui, de toque. Então, assim, eles estão caminhando para a revelação. E vocês estão dentro dela. Porque não é, a maioria da população vai receber o primeiro impacto, que será esse. Irmãos extraterrestres, não estamos só no universo. Já vai ser um tremendo abalo. E na sequência vem, e ainda existem seres multidimensionais. Inclusive você mesmo pode estar aqui e lá. Pensa, né? Então, o Espiritismo não sofrerá abalo, porque o Espiritismo ele já é multidimensional. O Espiritismo já anda de braços com Jesus, com Deus, com a espiritualidade, desde o princípio. Desde o princípio, não há o que temer de abalo para o Espírita, porque o Espírita, no próprio, quem já leu a Gênese? E Allan Kardec, né? Ele fala sobre essas coisas dos mundos habitados, planetas, etc, etc. Então, o Espírita já está na vanguarda há muito tempo. Eu não posso deixar de dizer algo que certamente os cientistas não vão dizer, as religiões não vão dizer, o governo não vai dizer. Por trás disso tudo, tem um arquiteto. Olha, pessoal, imaginem quem planejou isso tudo. Olha a complexidade de Deus. Imagina a complexidade dele. É por isso que os espíritos que Kardec perguntava aos espíritos para que esmiuçasse para eles Deus, que a dimensão de Deus explicasse Deus, e os espíritos diziam, nem nós conseguimos explicar. Espíritos elevados. Está nas obras básicas isso. Nós não conseguimos também explicar Deus. Sabemos só que ele é a causa primária de todas as coisas. Né? Assim. No planeta hoje, não existe apenas o cristianismo, óbvio. Né? Por exemplo, as pessoas, a maioria, tem a Bíblia como referência. Né? Se não está na Bíblia, não é verdade. Mas lá no Japão, que não existe Bíblia, a verdade deles é outra. Eles não têm a Bíblia, dizer que não está na Bíblia não é verdade. É outra realidade. A mesma coisa o povo lá, os fundamentalistas com o Corão, né? Cuidado de falar mal do Corão da morte também. Aí, então, a visão deles de Deus é um Deus da guerra, né? Matar em nome de Deus e assim por diante. Então, para eles, isso não vai abalar muito, que vai abalar mesmo, nem lá que eu falei, os japoneses não vai nem definir cócega. Eles não têm esse aprisionamento a evangelhos, a Bíblia, essa coisa toda mais cristã, né? Eles não têm essa coisa. Então, para eles, isso é tranquilo.
O abalo maior vai ser para religiões do planeta que usam a Bíblia, aqueles ensinamentos católicos, evangélicos, que são retrógrados, errados, ultrapassados, e que não cabem mais para ninguém. E vai cair tudo por terra. E quem vai sobreviver? O Espiritismo. O próprio Alcorão vai sobreviver. O chinês lá com o budismo vai também. O japonês também, e assim por diante. É isso. A verdade é bem clara essa. Existe uma leva de seres que não são multidimensionais, nem ultra, são seres materiais, mas que se manifestam aqui em espírito. Mas eles poderiam se manifestar aqui no meu atendimento na forma física, visível, só de descer a nave aqui e vir, né? Mas não. Para vocês poderem entender melhor. Se você for viajar, tá aqui. A estrela, os planetas que estejam girando na estrela, em volta da estrela mais próxima daqui, próximo do Sol, mais próximo desse. Na velocidade da luz, você ia chegar lá, voltar, e na Terra já teria se passado 50 anos aqui. Você ia chegar aqui num mundo diferente daquele que você saiu. Você iria encontrar algo bem diferente. Você ia chegar aqui novo, mas as pessoas que você deixou aqui já estavam velhas ou mortas. Se você deixou aqui uma mãe com 40 anos, você ia voltar aqui, ela já estava morta. Você pegou o retrato e via ela uma velha que morreu de velha. Mas você continuaria com a mesma latinha, com a mesma cara. Você já deve ter ouvido falar disso. Isso é uma coisa que não é mais segredo. Porque o homem pode, sim, ir visitar outros lugares, contanto que tenha máquina para isso, mas que passa um trajeto de uma velocidade da luz. Certíssimo, tudo bem. Mas então esses seres que vêm aqui, eles não vêm na forma material. Eles vêm aqui na forma espiritual. E a gente brincar, estacionou a nave aqui na frente, eu não vou lidar. Estacionou a nave aqui em cima e tal. Sim. Sim. Mas não é uma nave física como é conhecida. Esses seres são seres espirituais, com os dispositivos espirituais. Porque se eles fossem materiais, eles iam chegar aqui, me ajudar, embarcar na nave e ir embora. Eu chegar lá, a sua esposa já era avó dele, tão velha. Os filhos estão mais velhos do que ele. Entenderam a seriedade disso? Então, esses seres que existem, que são os materiais, eles também não são 100% materiais. Claro que temos os materiais, que são aqueles lá, antigamente, quando chegando, fazendo uma base na parte oculta da Lua, que é outro assunto, outro estudo, eles partem dali aqui, daí fica aberto. Mas para a Terra, para a Terra, onde eles vieram, nunca mais. Nunca mais. Quando chegar lá, de repente nem o planeta exista mais. Como eu disse, todo ser material, ele carrega consigo algumas imperfeições na moral, ou seja, no espírito, e também no físico. Também no físico. Assim que essas coisas realmente vierem à tona e virão, né? Todo esse conhecimento, essas informações, vai ser uma polvorosa e você vai inspirar pelo que você já sabia de antemão, vai dizer, eu já sabia, está tudo certo. É só a gente experienciar isso e deu.